O que é o tempo? Neste canal falamos muito sobre o tempo. À medida que os buracos negros distorcem o espaço ao seu redor, aprendemos que o tempo diminui. Descobrimos os efeitos da gravidade que influenciam o tempo, e até mesmo como o telescópio James Webb pode perscrutar o tempo até o passado distante, aproveitando a velocidade fixa da luz. Tudo isso pode fazer sentido até agora. Mas o que é realmente o tempo? Você não pode prová-lo, tocá-lo ou senti-lo, mas o tempo tem uma influência imparável sobre todos nós, e está nos empurrando para frente, gostemos ou não. Algo que afeta tudo o que fazemos não merece algum entendimento adicional? E embora essa seja uma área sobre a qual os cientistas têm muitas teorias diferentes, quero compartilhar com vocês hoje um modelo que pode ajudá-los a entender esse conceito misterioso que está acontecendo ao nosso redor. No final desse vídeo, teremos uma possível explicação de por que o tempo diminui à medida que a velocidade aumenta, e por que as formas se deformam quando alcançam velocidades próximas à velocidade da luz. Este vídeo é baseado em teoria científica reconhecida, onde pegamos conceitos científicos e os combinamos em algo que você pode não ter visto antes. Mas antes de chegarmos a isso, temos que começar com uma ideia fundamental. O tempo é, na verdade, outra dimensão. Agora, antes de verificar se você não se conectou a algum canal de ficção científica por engano, vamos discutir o que quero dizer com dimensões. Enquanto na cultura popular as diferentes dimensões são muitas vezes descritas como mundos paralelos muito semelhantes ao nosso, mas sutilmente diferentes, neste contexto, quando falamos de dimensões diferentes, estamos nos referindo às dimensões do espaço, como em espaço tridimensional ou espaço 3D, que pode ser muito mais familiar para você. No entanto, isso não é nada trivial. O espaço 3D não somente está ao seu redor, ele é ao seu redor, e é muito relevante para o nosso tópico de hoje. Vamos começar certificando-nos de que entendemos os 3Ds e as relações entre eles antes de adicionarmos um quarto D. Em termos gerais, o espaço 3D ou tridimensional refere-se simplesmente ao espaço que pode ser medido em 3 direções perpendiculares diferentes. A natureza perpendicular dessas dimensões é importante, mas chegaremos a isso mais tarde. O espaço tridimensional é geralmente descrito como tendo altura, largura e profundidade, e todos eles têm ângulos de 90 graus entre eles. Simplificando, objetos como nós que existem no espaço 3D podem se mover para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, para frente e para trás. Estamos confortáveis com esse tipo de espaço. Usando isso como base, fica muito mais fácil imaginar o que queremos dizer com espaço 2D e até espaço 1D. Para passar de um espaço para outro, tudo o que precisamos fazer é remover ou adicionar uma dimensão extra de medida, ou um movimento que deve estar em um ângulo de 90 graus de todos os ângulos existentes anteriormente. Assim, objetos 2D podem se mover em um plano limitado pelas direções X e Y, ou as direções X e Z, ou as direções Y e Z, mas não todas as 3 ao mesmo tempo. Objetos 1D só podem se mover ao longo de X, Y ou Z. Imagine uma pessoa vivendo em um mundo com apenas uma dimensão. Toda a sua existência seria encontrada movendo-se para um lado ou para o outro. Toda a realidade existiria à esquerda ou à direita dele, e apareceria como um ponto singular. Ele não pode se mover ou ver em nenhuma das outras direções, e provavelmente não pode sequer compreender tais direções como existentes. Os fótons passando por ele só seriam visíveis se entrassem na linha singular, que era toda a área de existência de uma pessoa 1D. Agora, adicionar direções extras de movimento é o que é necessário para mover as coisas de 1D para 2D ou 3D. Então, em teoria, podemos prever o que precisamos fazer se pularmos para 4D. No entanto, aqui encontramos um obstáculo. Embora seja fácil desenhar uma linha perfeitamente perpendicular a uma única outra linha, ou para desenhar outra linha em cima dessas 2 linhas que seja perpendicular às 2 linhas anteriores, como desenharíamos uma 4ª linha perpendicular a todas as 3?
certamente tal coisa seria impossível. Bem, dentro do espaço 3D, tal coisa é impossível. O melhor que podemos fazer é traçar aproximações. Por exemplo, é possível desenhar uma aproximação de uma forma 3D em papel 2D, fazendo algo assim. Essas linhas são todas bidimensionais. Mas olhamos para isso e nosso cérebro reconhece que esta é uma imagem de uma forma 3D. Então, da mesma forma, provavelmente podemos fazer algo semelhante para adivinhar como um objeto 4D pode parecer usando apenas linhas 3D. Os matemáticos tentaram fazer isso, embora seus resultados tendam a ser um pouco confusos. Embora isso seja matematicamente sólido como base para um objeto 4D, pessoalmente não acho minha compreensão do espaço 4D aprofundada olhando para ele. Então não vamos focar nisso neste vídeo. No entanto, há algumas evidências de que existe uma quarta direção e que estamos nos movendo por ela agora. Essa quarta direção, ou quarta dimensão, é o tempo. Einstein previu essa conexão quando vinculou espaço e tempo em suas teorias da relatividade. Segundo ele, tempo e espaço são duas partes da mesma coisa. Para mim, isso se conecta muito bem com o espaço 4D. Assim como não há diferença real entre a direção Z e as direções X ou Y, também não haveria nenhuma diferença entre tempo e espaço se o tempo fosse apenas outra direção, embora não possamos ver. E o tempo é importante. Sem o tempo, nosso espaço tridimensional não poderia se mover. Estaria perpetuamente em um estado, porque é o tempo que permite nos movermos no espaço. Mas por que não podemos ver? Por que não podemos olhar na direção do tempo? Para explicar isso, vejamos a diferença entre os diferentes espaços dimensionais. Nós notamos isso melhor quando consideramos como os objetos 2D podem parecer se eles se movessem no espaço 3D. É aqui que começamos a nos aprofundar no modelo. Vamos começar visualizando um espaço 3D padrão. Mas porque queremos ver todo o espaço e tempo em um modelo, vamos trapacear um pouco. Vamos comprimir toda a realidade 3D como a conhecemos em um lugar plano e bidimensional. Neste plano, vamos fazer o nosso plano XY que vamos rotular de espaço, liberando a dimensão Z para o tempo. Neste modelo, todas as pessoas 3D agora são apenas 2D. Uma pessoa 2D poderia existir e viver sua vida no local marcado como espaço na parte inferior do nosso gráfico. No entanto, movendo-se para cima no gráfico a uma taxa constante, ele também está se movendo ao longo do tempo. Vamos, por facilidade e conveniência, dizer que a parte superior do nosso diagrama é o futuro, enquanto a parte inferior é o passado. Então, quanto mais alto nossa pessoa 2D vai nesse diagrama, mais velha ela fica. Como não parecemos ter muito controle sobre nossa capacidade de viajar no tempo, vamos imaginar por um segundo que nossa pessoa 2D viaja para cima a uma taxa constante, como se houvesse alguma força consistente ou vento em jogo empurrando-a para cima em direção ao futuro. Infelizmente, não podemos desacelerar o tempo para nós mesmos simplesmente por meio da força da vontade. Não importa o quanto queiramos fazê-lo. No entanto, não é inteiramente verdade dizer que não podemos de alguma forma mudá-lo. Quanto mais rápido viajamos no espaço, mais lento viajamos no tempo. Este é um dos princípios norteadores da relatividade de Einstein. Este modelo pode expressar essa ideia através do poder dos vetores. Uma pessoa 2D tenta se mover para a esquerda ou para a direita, seu vetor de viagem muda. Enquanto viajamos a uma taxa fixa, como uma vela em um navio pegando uma brisa, só podemos ir tão rápido quanto o vento nos leva. Então, o vetor que sai de sua frente deve permanecer sempre o mesmo. Para viajar mais rápido no tempo, nossa pessoa 2D deve orientar seu vetor completamente na direção do futuro, ou para cima. No entanto, se ele deve viajar em qualquer direção para seus lados, só pode fazê-lo apontando seu vetor para longe de sua direção de deslocamento. Ele tem o movimento na direção X agora, mas o fez reduzindo seu movimento na direção Z. Ele está se movendo pelo espaço, mas ao custo de se mover um pouco mais devagar no tempo.
Levando isso ao extremo, nosso indivíduo virou completamente de lado e agora só tem movimento na direção de X e nenhum na direção de Z. Ele tem velocidade no espaço, mas não no tempo. Então, supondo que isso implica que nosso vetor é a velocidade da causalidade ou a velocidade da luz, se essa é a velocidade de que estamos falando, então mover-se em baixas velocidades pelo espaço não teria nenhuma diferença perceptível em nossa velocidade ao longo do tempo. Teríamos que ir muito rápido antes de começarmos a notar alguma coisa. O vetor ainda aponta principalmente para cima. Um resultado interessante desse modelo é que, do ponto de vista do homem 2D, nada realmente mudou. Ele tem sua própria visão do que é a realidade. Para ele, o vetor que sai do peito ainda é o tempo. As dimensões do plano em que ele está deitado é o seu espaço. Para ele, é o resto do universo que ficou um pouco estranho, mas ele mesmo é perfeitamente normal. No entanto, uma vez que ele se reorienta, fica claro que o resto do universo seguiu em frente sem ele. E isso fica mais claro se introduzirmos uma segunda pessoa 2D. Inicialmente, ambos os nossos indivíduos não se movem no espaço. Todo seu vetor está apontando na direção do tempo. Nada tão estranho parece acontecer até agora. No entanto, se nosso boneco palito da direita girar e vetorizar perto da velocidade da luz por um tempo, e depois se reorientar, enquanto o boneco 2D da esquerda apenas permanece onde está, fica claro que os bonecos não se moveram na mesma velocidade ao longo do tempo. Supondo que nossos dois bonecos ainda possam se ver de alguma forma, vamos imaginar que eles de alguma forma projetam uma imagem de si mesmos no plano espaço do outro. Eles imediatamente notam que há uma diferença de idade. Aquele que viajou na velocidade da luz não avançou tão rapidamente no tempo quanto o outro que permaneceu estacionário, e por isso é mais jovem. Mas por que achamos esse modelo tão atraente? Bem, é por causa da aparência dessas projeções durante as mudanças de direção. Do ponto de vista do primeiro boneco, inicialmente, a projeção do seu amigo parecia bastante normal. No entanto, como eles começaram a viajar muito rapidamente no espaço, e seu vetor orientado em uma direção distante do tempo, uma forma 2D revela a sua inerente planicidade. Do ponto de vista face a face, vai disso para isso. O boneco que viaja rapidamente parece achatar, com um efeito que é mais pronunciado quanto mais rápido eles vão, com o achatamento ocorrendo na direção de sua viagem. O boneco que permaneceu parado pode se maravilhar com a estranha mudança que está ocorrendo com seu amigo, nunca compreendendo que isso representa uma reorientação de uma figura 2D no espaço 3D. Agora, o que captura minha imaginação sobre isso é que a mesma coisa acontece na vida real. De acordo com as teorias da relatividade de Einstein, objetos viajando em grandes velocidades no espaço 3D, do ponto de vista de um observador externo, pareceriam se achatar na direção de sua viagem. E esse efeito de achatamento acontece exatamente de acordo com esse modelo, e tem a ver com a dilatação do tempo. No entanto, do ponto de vista da pessoa que viaja, sua forma não se achata, mas sim o resto do universo que se deforma. Falei sobre isso com mais profundidade em outro vídeo aqui no canal, onde podemos ver os efeitos da deformação espacial em um modelo computacional. Do ponto de vista deles, tudo se estenderia nas bordas de sua visão, enquanto seu destino pareceria mais distante, que é novamente o que esse modelo prevê. A única diferença é que nesse modelo estamos apenas explorando o alongamento de um objeto 2D. Então, o alongamento é em apenas uma direção, enquanto na vida real é 3D, o que significa que ele se estende em duas direções. Mas isso é o que você pode esperar à medida que você se afasta de nossas 3 dimensões convencionais e começa a se orientar para longe do tempo. Mas se isso estiver correto, o que significa? E por que isso importa? Se o tempo é realmente uma direção, então ele aprofunda nossa compreensão do universo. E também levanta mais questões, como qual é a força que nos empurra sempre para frente no tempo? Porque parece que nunca podemos nos mover contra ela. Embora neste modelo não haja razão para que um vetor não possa apontar para baixo, na vida real isso parece nunca acontecer.
Este modelo também responde à questão de que, se o tempo é uma direção, qual é a nossa forma no tempo? Parte de nós se projeta para o passado ou para o futuro? De acordo com este modelo, isso não acontece. Somos panquecas planas na quarta dimensão. Moedas que parecem redondas quando você nos olha de frente, mas revelando nossa magreza à medida que se afasta. Esse é um pensamento estranho, mas pode ser verdade. Isso pode explicar por que somos incapazes de ver através do tempo. Simplesmente não nos estendemos o suficiente nessa direção para que seja visível. Sua forma pode ser bem diferente do que você pensava inicialmente. É claro que esse modelo é apenas uma teoria, embora tenhamos tentado baseá-la em observações científicas e na teoria convencional. Mas o que você acha? Esse modelo te ajuda a entender o tempo como uma quarta dimensão? Por favor, deixe suas ideias nos comentários abaixo sobre a natureza do tempo e o que pode realmente ser.